Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. En nombre de Jesús. Pueden sentarse. Vocês abrirem sua Bíblia em Salmo 1. Quiero invitarlos a ustedes a que abran sus Biblias en el Salmos 1. E o tema da mensagem de hoje, El tema del mensaje del día de hoy será pais bem-aventurados. es padres bienaventurados. A mensagem é para todos nós, El mensaje es para todos nosotros, homens e mulheres, hombres y mujeres, crianças e adultos. niños y adultos. Mas nós vamos enfocar um pouquinho nos pais. Solo que vamos a enfocarnos un poquito en los padres. O texto de Salmo 1 En el texto de Salmo 1 diz assim: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amém? Hoje nós vamos utilizar como base da mensagem Hoy nosotros vamos a usar como base del mensaje Salmo 1. Salmos 1. Iremos aprender algumas características do homem bem-aventurado. Y vamos a aprender algunas características del hombre bienaventurado. Alguns ensinos para se tornar um homem bem-aventurado. Y algunas enseñanzas para convertirnos en un hombre bienaventurado. Para nos tornarmos, vocês, pais bem-aventurados. Y para que podamos convertirnos, en este caso ustedes, en padres bienaventurados. E hoje é um dia muito especial. Y hoy es un día muy especial. Celebramos o Dia dos Pais. Celebramos el Día de los Padres. Uma data que muitos recebem presentes, mensagens, Es una fecha en que muchos reciben presentes, regalos, mensajes, gestos de carinho dos seus filhos. gestos de cariño de sus hijos. E eu estou com saudade do meu pai. Y yo estoy extrañando mucho a mi papá. Porque no Brasil não é o Dia dos Pais, não se comemora hoje. En Brasil hoy no es el Día de los Padres. Mas faz pelo menos uns 4 ou 5 meses que eu não vejo ele. Pero hace por lo menos 4 o 5 meses que yo no lo veo a él. Então eu estou com saudade. Entonces lo estoy extrañando. Mas hoje estou aqui para pregar também e tá tudo certo. Pero hoy estoy aquí para predicar también y está todo muy bien. Mais do que um dia de presentes e abraços, Pero más que un día de regalos y abrazos, essa é uma oportunidade que Deus nos dá para refletir sobre o papel do pai dentro da casa. es la oportunidad que Dios nos está dando para reflexionar sobre el papel del padre dentro de casa, O papel do pai dentro da família, el papel del padre dentro de la familia, na sociedade dentro de la sociedad e, acima de tudo, no reino de Deus. y por sobre todo el papel del padre en el reino de Dios. A sociedade hoje precisa de pais fortes, La sociedad hoy en día necesita de padres fuertes, mas não apenas fortes fisicamente, pero no simplemente fuertes físicamente, mas pais posicionados espiritualmente. sino padres posicionados espiritualmente. Em Salmo 1, En el libro de Salmos 1, ele nos apresenta o retrato de um homem bem-aventurado. aquí nos está presentando el retrato de un hombre bienaventurado. E este homem pode Y este hombre puede e
ser un padre cristiano. Vamos olhar para esse salmo e ver como Deus chama homens Vamos a ver hacia este salmo y vamos a darnos cuenta cómo Dios llama al hombre a viverem como pais frutíferos, a vivir como padres fructíferos, firmes na fé. firmes en la fe. Está faltando pais frutíferos e firmes na fé hoje em dia? ¿Acaso están faltando padres fructíferos y firmes en la fe hoy en día? Pergunta difícil. Es una pregunta difícil. Eu creio que aqui tem pais firmes e frutíferos aqui. Yo creo que aquí existen padres firmes y fructíferos, ¿verdad? Amém? Vivemos hoje uma geração marcada por uma crise profunda de identidade. Hoy en día vivimos con una generación marcada por una crisis profunda de identidad. Homens que não conseguem se posicionar Hombres que no consiguen posicionarse e de ausência paterna. y de una ausencia paterna. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos Una investigación hecha por el Instituto Investigativo de los Estados Unidos e alguns dados da Unicef y algunos datos de la UNICEF mostra que a maioria dos jovens em situações de vulnerabilidade ou de risco muestra que la mayoría de los jóvenes en situación de vulnerabilidad o de riesgo cresceram sem a presença ativa de um pai. crecieron sin la presencia activa de un padre. E muitos adolescentes têm dificuldade em enxergar Deus como pai, Y muchos adolescentes tienen la dificultad de identificar a Dios como su padre porque nunca experimentaram um pai terreno, digno de confiança. porque nunca tuvieron o experimentaron a un padre terrenal digno de confianza. Mas existe uma boa notícia. Pero esa es una buena noticia. Deus levanta ainda hoje homens firmes como árvores, Dios aún levanta hoy hombres firmes como árboles, homens frutíferos, hombres fructíferos, plantados junto ao rio da palavra de Deus. plantados junto al río de la palabra de Dios. E o Salmo 1 Y el Salmos 1 é mais do que um poema bonito. es más que un poema bonito. Fala mais do que apenas os escarnecedores. Habla más que simplemente acerca de los escarnecedores. Ele é um manual da vida de um homem frutífero. Este salmo es un manual para la vida de un hombre fructífero. É um manual para um homem que quer agradar a Deus. Es un manual para un hombre que quiere agradar a Dios. E especialmente, Y especialmente é um manual es un manual. para os pais que querem fazer da sua casa uma bênção. Es un manual para los padres que quieren hacer y hacer de su casa una bendición. O primeiro ponto que nós podemos aprender hoje El primer punto que nosotros podemos aprender hoy está lá no versículo 1. está en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. Bem-aventurado o homem que não anda. Bienaventurado el hombre que no anda. Esse é o caminho do homem bem-aventurado. Es el camino del hombre bienaventurado. Há algumas coisas que o homem que quer ser bem-aventurado Algunas cosas que el hombre que quiere ser bienaventurado precisa evitar. necesita evitar. O que é ser um homem bem-aventurado por Deus aqui? Pero ¿qué quiere decir ser un hombre bienaventurado por Dios aquí? Ergue suas mãos assim. Levante su mano así. Se você quiser ser bem-aventurado por Deus. Si usted quiere ser bienaventurado por Dios. Amém? Amém! Então, um homem bem-aventurado, ele não anda. Entonces el hombre bienaventurado, él no anda. Mas aonde ele não anda? ¿Pero por dónde no anda? Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Él no anda según los consejos de los impíos. Ele não se guia por valores mundanos. Él no se está dejando guiar por valores del mundo. Ele não se guia por valores que ele aprende ali na rua. Él no está dejándose guiar por los valores que él aprendió en la calle. O homem bem-aventurado não permite que a sua vida El hombre bienaventurado no está permitiendo que su vida seja moldada por ideias ou filosofias sea moldeada por ideas o filosofías que são contrárias à palavra de Deus. que son contrarias a la palabra de Dios. Ele não aceita conselhos que desprezem os princípios eternos. Él no está aceptando consejos que desprecian los principios eternos. Mesmo que os princípios sejam muito populares A pesar de que los principios sean muy populares ou aceitos socialmente, o aceptados socialmente, o guia do homem bem-aventurado la guía del hombre bienaventurado não é o conselho dos ímpios. no es el consejo de los Não é o que o impíos, mundo diz. no es lo que el mundo dice.
Ele não é influenciado por pecadores. Este hombre no se deja influenciar por pecadores. O homem bem-aventurado El hombre bienaventurado sabe escolher as suas companhias. sabe escoger sus compañías. Ele sabe escolher as suas amizades. Él sabe escoger sus amistades. O homem que quer ser bem-aventurado, Un hombre que quiere ser bienaventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. él no se detiene en los caminos de los pecadores. Ele não caminha juntamente com o erro. Él no camina juntamente con Ele ellos. não conversa com o pecado. Él ni siquiera conversa con los Ele pecadores. não flerta com o pecado. Él no se relaciona íntimamente con los pecadores. Aqui vemos que já não é só ouvir, Aquí nos estamos dando cuenta que no simplemente se trata de escuchar. agora é parar e participar. Ahora está parando y participando. Quando você se detém em algo, Cuando tú te detienes en algo você permanece, se acostuma. y tú permaneces y te acostumbras. Então, o chamado de Deus é que você nem pare. Entonces el llamado de Dios en esta mañana es que tú no pares. Se você não deve caminhar no caminho dos pecadores, Si tú no debes caminar por el camino de los pecadores, também não pare para conversar com o entonces pecado. no pares para conversar con ellos. E quando nós paramos e começamos a tolerar o pecado, Y entonces cuando nosotros paramos y empezamos a tolerar el pecado, começamos a ser moldados por ele. empezamos a ser moldeados por él. Mas o homem que quer ser bem-aventurado Pero el hombre que quiere ser bienaventurado não se detém no caminho dos pecadores. no se detiene en el camino de los Ele se pecadores. afasta desse caminho. Él se aparta de ese camino. Ele passa a não achar o erro uma coisa normal. Él trata de no convertir el error en algo normal. E o pecado não faz parte do seu cotidiano. Y el pecado no hace parte de su vida cotidiana. O homem que quer ser bem-aventurado, El hombre que quiere ser bienaventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. él no se va a sentar junto con los escarnecedores. Que é o que diz o Salmo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? Dice, estuvo en camino de pecadores, ni se en silla de escarnecedores se ha sentado. O homem que quer ser bem-aventurado, El hombre que quiere ser bienaventurado, ele não se acomoda com o pecado. él no se acomoda o no se siente cómodo con el pecado. Ao se sentar, quando você senta em algum lugar, Cuando tú te sientas en algún lugar, você indica que você está confortável, esto es una indicación de que tú estás cómodo, que você está descansando, que tú estás descansando. que você está fazendo uma aliança, Eso quiere decir que tú estás haciendo una alianza, que você está acomodado. que tú estás acomodado. O homem que se senta com os escarnecedores El hombre que se sienta con los escarnecedores está tolerando o pecado. está tolerando el pecado. E um homem bem-aventurado Y un hombre bienaventurado não tolera o pecado. no tolera el pecado. Ele faz parte do círculo de zombaria da santidade quando se senta com escarnecedores. Él hace parte de este círculo y cambia la santidad cuando hace parte de este círculo de escarnecedores. Ele despreza a verdade Él empieza a despreciar la verdad quando senta com cuando se escarnecedores. sienta con los escarnecedores. Ele se acha superior à vontade de Deus. Él se empieza a encontrar como superior a la voluntad de Dios. E esse não é um pensamento de um pai bem-aventurado. Y este no es un pensamiento de un padre bienaventurado. Eu não estou dizendo que você não precisa evangelizar pessoas à sua volta. Yo no estoy diciendo que tú no necesitas evangelizar a las personas que están a tu alrededor. E também não estou dizendo que você precisa rejeitar as pessoas que andam em pecado. Y tampoco te estoy diciendo que tú necesitas rechazar a las personas que están en pecado. Mas um homem posicionado em Deus, Pero sí, un hombre posicionado en Dios, ele se porta de uma forma diferente. él se porta de una forma diferente. As suas palavras são diferentes. Inclusive hasta sus palabras son diferentes. Um homem bem-aventurado, Un hombre bienaventurado, quando está no meio de cuando se escarnecedores, encuentra en medio de los escarnecedores, seja em seu trabalho ou no seu dia a dia, sea en su trabajo o día a día, o seu posicionamento fala. su posicionamiento dice, As suas palavras são diferentes. sus palabras son A diferentes. sua forma de andar e caminhar são diferentes. Inclusive su forma de andar y de caminar son completamente diferentes. O seu proceder diante das situações são diferentes. Su proceder delante de las situaciones son diferentes. Ser um pai exige discernimento. Ser un padre, para ser un padre es necesario tener discernimiento. Que conselhos você tem seguido? ¿Qué consejos tú estás siguiendo?
Porque um pai bem-aventurado, ele influencia Porque un padre bienaventurado es de influencia. aonde ele está. ¿A dónde él está? Ele não é influenciado. Él no es influenciado. E muitos homens se perdem tentando ser modernos Y muchos hombres se pierden intentando ser modernos ou tentando seguir a cultura, o intentando seguir una cultura. mas perdem os seus filhos no meio do caminho. Pero en medio del camino están perdiendo a sus hijos. Pais, Padres, cuidado com o que você ouve, ten cuidado con lo que tú estás escuchando. porque aonde você caminha é que você escuta. Porque por donde tú estás caminando es lo que tú estás escuchando. Cuidado com onde você para, Ten cuidado por donde tú estás parando, aonde você se detém. donde te estás deteniendo. Cuidado com onde você se acomoda, Ten cuidado donde tú te estás sintiendo cómodo, aonde você se senta. donde te estás sentando. Um exemplo bíblico negativo Un ejemplo bíblico negativo para não seguirmos para que nosotros no lo sigamos está lá em 1 Samuel 2. está en 1 Samuel 2. Samuel 2, 1 Samuel 2, versículo 16. versículo 16. Ali nós vamos ver a história de Eli, Aquí vamos a ver la historia de Eli, é o sacerdote. el sacerdote. Parte B do versículo 1. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Quem eram esses jovens? ¿Quiénes eran estos jóvenes? Eram os filhos de Eli. Eran los hijos de Eli. Ele era o sacerdote daquela época. Eli era el sacerdote de aquella época. E ele sabia e conhecia a verdade. Él sabía y conocía la verdad. Ele era o sacerdote do templo. Él era el sacerdote del templo. Mas mesmo sabendo e conhecendo toda a verdade, Pero a pesar de que él sabía y conocía toda la verdad, ele se acomodou. Eli se acomodó. Ele foi um bom sacerdote, Él fue un muy buen sacerdote. mas ele errou como pai. Pero él se equivocó como padre. Ele não corrigiu seus filhos. Él no corrigió a sus hijos. Ele não cuidou da sua própria casa. Él no cuidó de su propia casa. Seus filhos roubavam parte da carne do sacrifício. Sus hijos robaban parte de la carne del sacrificio. E é o que o texto diz. Y el contexto dice Quando o povo trazia o sacrifício, que cuando el pueblo traía el sacrificio, o sacerdote tinha direito a uma parte da carne, el sacerdote tenía el derecho a una parte de la que carne, era para o seu sustento próprio, que era para su sustento propio. mas era depois da gordura ser queimada. Pero era después de que toda la grasa sea consumida. E não era escolhendo qual pedaço ele queria. Y no era para que él escoja el pedazo que él quería. Mas os filhos de Eli, Pero los hijos de Eli, eles burlavam o sacrifício, eles corrompiam o sacrifício ellos se burlaban del sacrificio y corrompían el sacrificio. e pegavam a melhor parte da carne E eles- antes de queimar a gordura. Y ellos tomaban la mejor parte de la carne antes de que la grasa sea consumida. Por que eles queimavam a gordura da carne? ¿Por qué ellos quemaban la grasa de la carne? Porque era a primícia a Deus, Porque era la primicia de Dios. era o primeiro para Deus. Era lo primero para Dios. E ele não corrigiu seus filhos. Y Eli no corrigió a sus hijos. Em 1 Samuel 2, 17, 20, o versículo 22 ao 25. En 1 Samuel 2, en el versículo 22 al 25. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ele tentou. Él lo intentó. Mas foi como se fosse, ai filhos, parem de fazer isso. Pero es algo como que diga, hijo, para de hacer eso. Como se a criança estivesse chutando outra pessoa Es como que si un niño estuviese golpeando o molestando a una persona e o pai falasse, y el padre le dijera, ai, por favor, para. hijo, por favor, para. Não é assim. No es de esa forma. Um pai se posiciona, um pai bem-aventurado se posiciona dessa forma? Un padre bienaventurado se posiciona de esa forma. Não, né? No, ¿verdad? Um pai bem-aventurado, ele se posiciona na educação dos seus filhos. Un padre bienaventurado se va a posicionar en la educación de sus hijos. Mas ele não se posicionou. Pero él no se posicionó. Ele poderia ter retirado seus filhos do serviço do templo. Él pudo haber quitado a sus hijos del servicio del templo. Mas ele preferiu viver de aparências. Pero él prefirió vivir de apariencias. E qual foi o resultado para a família de Eli? ¿Y cuál fue el resultado para la familia de Eli? O juízo veio sobre a sua casa. El juicio vino sobre su casa. E Deus matou os seus filhos. Y Dios mató a sus hijos. Deus não vai matar os seus filhos. Dios no va a matar a tus hijos. Os seus hoje. Es obvio. Mas talvez eles estejam mortos espiritualmente. Pero quizás ellos están muriendo espiritualmente. Porque você não se posicionou Porque tú como no pai te estás posicionando como un padre bem-aventurado. bienaventurado. Deus julgou a casa de Eli. Dios juzgó la casa de Eli. E ele perdeu a honra e o seu sacerdócio. Y Eli perdió la honra de su sacerdocio. Ele foi um bom líder fora da sua casa. Él fue un buen líder fuera de su casa. Mas ele foi muito passivo dentro da sua casa. Pero él fue muy pasivo dentro de su casa. Ser um bom líder fora de casa, Ser un buen líder fuera de casa, mas passivo dentro de casa, pero pasivo dentro de casa, é um grande erro. es un gran error. Nós precisamos de pais que se posicionem Nosotros necesitamos de padres que se posicionen em suas famílias. en sus familias. Vocês querem se posicionar? ¿Ustedes se quieren posicionar? Um segundo ensinamento que a gente tem em Salmo 1 La segunda enseñanza que estamos viendo en Salmo 1 está lá no versículo 2, está en el versículo 2, que fala sobre onde está a alegria do homem bem-aventurado. que habla sobre dónde está la alegría del hombre bienaventurado. Sendo que em la lei de Jeová está su delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. O homem bem-aventurado não apenas evita o mal, como nós falamos, El hombre bienaventurado no simplemente evita el mal, como ya lo dijimos, mas ele busca fazer o bem. sino que él busca hacer el bien. O homem bem-aventurado ama a palavra de Deus El hombre bienaventurado ama la palabra de Dios e medita nela de dia e de noite. y medita en ella de día y de noche. A Bíblia é nosso manual de vida. La Biblia es nuestro manual de vida. Ela é a nossa bússola. Ella es nuestra brújula, É a nossa fonte de sabedoria. es nuestra fuente de sabiduría. Pais, o que tem moldado o seu coração? Padres, ¿qué está moldeando tu corazón? O que você se preenche todos os dias? ¿Qué es aquello que haces tuyo todos los días? De televisão? ¿Será la televisión, Rede social? las redes sociales? O que você escuta dos seus amigos? ¿Que lo que estás escuchando de tus amigos? Ou da palavra de Deus? ¿O es la palabra de Dios? Que modelo de homem seus filhos estão vendo? ¿Qué modelo de hombres tus hijos están viendo? Um que lê a Bíblia ¿Uno que lee la Biblia ou um que vive ansioso? o uno que vive en ansiedad? Alguém perdido ¿Alguien ou perdido que tem sua fé firmada? o alguien que tiene su fe firme? Alguém reativo? ¿Alguien reactivo Sim. Ou um pai que sabe o que está fazendo? o un padre que sabe lo que está haciendo? Não porque sabe de tudo, No es porque sepa de todo, mas porque está conectado com Deus. sino porque está conectado con Dios. A palavra de Deus é o seu alimento diário. La palabra de Dios es su alimento diario. E é com ela que um pai lidera com Y sabedoria. es con ella que un padre lidera con sabiduría. É com ela que um pai disciplina.
con ella que un padre É disciplina. com ela que o pai ama. Es con ella que un padre ama. E é com ela que o pai tem paciência com seus filhos. Y es con ella que un padre tiene la paciencia que necesita con sus hijos. Um exemplo na palavra de Deus Un ejemplo en la palabra de é Dios Josué. es Josué. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué foi o primeiro líder do povo de Israel depois de Moisés. Josué fue el primer líder en el pueblo de Israel después de Moisés. Josué continuou o legado de Moisés Josué continúa el legado de Moisés. e liderou o povo de Deus em diversas batalhas Él lideró el pueblo de Dios en diversas batallas para conquistar a terra prometida. para conquistar la tierra prometida. Ele foi um homem forte e valente. Él fue un hombre fuerte y valiente. E um dos primeiros conselhos que ele recebeu de Deus Y uno de los primeros consejos que él recibió de Dios e que ele compartilhou com o povo de y Israel que él compartió con el pueblo de Israel está em Josué 1:8, está en Josué 1:8. que diz assim: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Não cesse de falar da palavra de Deus. No pares de hablar de la palabra de Dios. Medite nela de dia e de noite, Medita en ella de día y de noche. porque você fará o seu caminho prosperar. Porque es entonces que tú harás que tu camino E prospere. tudo te sairá bem. Y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Meditar na palavra de Deus traz muitas recompensas. Meditar en la palabra de Dios trae muchas recompensas. Nosso caminho se torna próspero Nuestro camino se convierte en un camino próspero. e tudo nos vai bem. Y todo lo que nosotros hacemos va a salir bien. Não quer dizer que tudo vai ser conforme o nosso querer, Eso no quiere decir que todo no va a ser como nosotros queramos. mas nos sairá bem, Pero nos irá bien. porque Deus está conosco. Porque Dios está con nosotros. Josué não apenas liderou o povo de Israel, Josué no simplemente lideró el pueblo de Israel, mas ele também liderou a sua própria casa. sino que él también lideró su propia casa. Ao contrário de Eli, Al contrario de Elí, que foi um pai que liderou muito bem fora, que fue un padre que lideró muy bien afuera, mas dentro da sua casa se perdeu. pero dentro de su casa se perdió. Josué liderou muito bem fora Josué lideró muy bien afuera e liderou dentro da sua casa. y también lideró dentro de su casa. Em Josué 24:15, En Josué 24:15 vai deixar muito claro isso. va a dejar muy claro esto. O povo de Israel estava um pouco dividido naquele momento. El pueblo de Israel estaba un poco dividido en aquel momento. E eles estavam: será que eu adoro outros deuses? Será que eu adoro ao Deus verdadeiro? Y ellos estaban, ¿será que adoro a otros dioses? ¿Será que adoro a Dios verdadero? E Josué, como um pai bem-aventurado, Y Josué, como un padre bienaventurado, ele se posicionou naquele momento. él se posicionó en aquel momento. E se mal os parece servir a Jehová, escoge-os hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, que sería el Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitares. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos ler essa última parte? Vamos a leer esta última parte. Todos juntos? Vamos juntos. Sobe o versículo todo. E se mal parece pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Essa é uma verdade para você? Esta es una verdad para ti. Amén. Josué tinha sua alegria na palavra de Deus. Josué encontraba su alegría en la palabra de De Dios. dia e de noite meditava. De día y de noche él meditaba. Ele liderava muito bem lá fora Él lideraba muy bien afuera, o povo de Israel. al pueblo de Israel. E ele liderava a sua própria Y casa. él lideraba también su propia casa. Essa geração está precisando
Esta generación está necesitando de pais que liderem os seus lares, de padres que lideren en sus hogares, as suas esposas e os seus filhos. a sus esposas y sus hijos. Pais que leem a Bíblia, Padres que lean la Biblia, formam filhos que respeitam a Bíblia, forman hijos que respetan la Biblia, que seguem os ensinamentos de Deus. que siguen las enseñanzas de Dios. Se o pai não lê a Bíblia, Si un padre que no lee la Biblia, qual é o exemplo que o seu filho ¿cuál vai es el seguir? ejemplo que su hijo va a seguir? Eu creio que temos muitos pais que leem a Bíblia aqui. Yo creo que tenemos muchos padres que leen la Biblia. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Versículo 3 de Salmo 1 El versículo 3 de Salmo 1 vai falar um pouco sobre a árvore plantada. va a hablar un poco sobre un árbol plantado. Este versículo descreve os resultados da vida de um homem que rejeita o pecado Este versículo refleja o describe el resultado de la vida de un hombre que rechaza el pecado e encontra prazer constante na palavra de Deus. y está encontrando el placer constante en la palabra de Dios. E diz assim: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dá su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O que acontece com um homem que rejeita o pecado Lo que ocurre con un hombre que rechaza el pecado e encontra prazer na palavra de Deus, y está encontrando el placer en la palabra de Dios, o que acontece com ele? ¿qué es lo que ocurre con él? Ele se torna uma árvore plantada, Él se convierte en un árbol plantado, forte, fuerte, frutífero fructífero e constante. y constante. Esse é o retrato de um pai segundo o coração de Deus. Este es el retrato de un padre según el corazón de Dios, Forte, fuerte, frutífero fructífero e constante. y constante. Um pai segundo o coração de Deus El padre según el corazón de Dios reflete firmeza e constância. refleja firmeza y constancia. Ele será como uma árvore plantada. Él será como un árbol plantado. A árvore não nasceu por acaso naquele lugar. Ese árbol no nació simplemente por una casualidad en aquel lugar. Ele foi plantado com uma intenção. Él fue plantado con una intención. Diferente de uma planta silvestre que nasce e morre, Muy diferente de una planta silvestre que nace y muere conforme as estações, conforme a las estaciones. essa árvore tem profundas raízes. Este árbol tiene raíces profundas E está firmado num lugar onde pode crescer, y está firmado en un lugar donde puede crecer, florescer florecer e resistir. y resistir. Assim é o homem de Deus, Así es el hombre de Dios, que não vive conforme as emoções ou fases da sua vida, que no está viviendo conforme a las emociones o a las etapas de su vida, mas conforme a convicção da sua fé. sino que vive conforme a la convicción de su fe. O pai firme não muda de acordo com o seu humor, Un padre firme no cambia de acuerdo a su humor, não muda conforme o seu saldo bancário, no cambia de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga en el banco, e também não muda conforme as pressões externas. y tampoco cambia por cuestiones externas. Ele permanece firme na fé, Él permanece firme en la no fe. propósito Este es el propósito. e na liderança espiritual da sua casa. En el liderazgo espiritual de su Os casa. filhos precisam de referências estáveis, Los hijos necesitan de referencias estables, não referências perfeitas, no referencias perfectas, mas referências constantes e firmes em Deus. pero sí referencias constantes y firmes en Dios. Em Efésios 4:14 En Efesios 4:14 vai dizer que va a decirnos que para que já não seamos niños flutuantes, levados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimanhas del error. Você não é levado por ventos. tú no eres llevado por vientos. O homem de Deus está enraizado El hombre de Dios está enraizado na graça de Deus. en la gracia de Dios. Seja firme e constante. Ser firme y constante. Um pai segundo o coração de Deus é frutífero Un padre según el corazón de Dios es fructífero e dá frutos na sua própria estação. y da frutos en su propia estación. Deus espera que a vida do homem bem-aventurado Dios está esperando que la vida del hombre bienaventurado produza frutos
sea que produzca frutos, e não qualquer fruto, y no cualquier fruto, mas frutos espirituais e relacionais. sino frutos espirituales y relacionales. A frutificação nem sempre vai ser imediata, La fructificación no siempre va a ser inmediata, e há um tempo certo para cada fruto. y existe un tiempo adecuado para cada fruto. Mas uma árvore saudável Pero un árbol saludable sempre vai frutificar. siempre va a fructificar. Em Gálatas 5:22 nós encontramos os frutos do Espírito. En Gálatas 5:22 vamos a encontrar los frutos del Espíritu. E eles são amor, Y ellos son amor, alegria, paz, paz, longanimidade, benignidad, bondade, bondade, fidelidade, fidelidad, mansidão mansedumbre e domínio y próprio. dominio propio. O fruto do Espírito precisa ser visível em você. Los frutos del Espíritu necesitan ser visibles en usted. Os frutos do Espírito, citados em Gálatas 5, Los frutos del Espíritu citados en Gálatas 5 precisam ser ensinados para os seus filhos. necesitan que usted los enseñe a sus hijos. E você ensina através do seu exemplo. Y tú los estás enseñando a través de tu ejemplo. Então não encaixa mais na sua vida Entonces no encaja más en tu vida orientar os seus filhos e fazer o contrário. o orientar a tus hijos y hacer lo contrario. A frase, faço o que eu falo, La frase, haz lo que yo hago, lo que yo digo, perdón. faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. não é uma frase que está na boca do pai bem-aventurado. No es una frase que está en la boca de un padre bienaventurado. Do que adianta ser respeitado na igreja, no trabalho, Cuando hablamos de alguien que es respetado en la iglesia o en el trabajo, mas ser ausente, ríspido e frio em sua casa? pero es ausente, frío y dentro de su casa. O pai frutífero ama de forma prática. El padre fructífero siempre va a amar de forma práctica. Tem paciência com seus filhos, Tiene paciencia con sus hijos, ensina com mansidão, enseña con mansedumbre, corrige com domínio próprio, corrige con dominio propio, ama sua esposa e respeita. ama a su esposa y la respeta. Um pai frutífero alimenta a sua casa Un padre fructífero alimenta su casa com o seu exemplo de vida. con su ejemplo de vida. Amém? Amén. Fruto não é só o que você faz, Fruto no es solo lo que tú haces, é o que você é, es lo que tú eres, especialmente quando ninguém está te vendo. especialmente cuando nadie más te ve. Um pai segundo o coração de Deus Un padre según el corazón de Dios também dá folhas que não caem. también da hojas que no caen. É necessário estar firme para ter resistência às estações difíceis. Es necesario estar firme para poder tener resistencia en las estaciones difíciles. Uma árvore com folhas constantes Un árbol con hojas constantes é símbolo de vitalidade es símbolo de vitalidad, duradoura. con durabilidad. Mesmo sob o calor, o vento, a escassez, A pesar de que exista mucho calor, el viento, la escasez, as suas folhas não caem. sus hojas no van a caer. Ele não desanima. Él no se va a desanimar, Ele permanece. él va a permanecer. Permanece firme mesmo no inverno da sua alma. Permanece firme a pesar de que está viviendo un invierno en su alma, Ou dentro de numa crise na sua casa. o dentro de una crisis en su casa, Ou com tribulações na sua vida. o con tribulaciones en su Ele vida. permanece firme. Él permanece firme. O homem de Deus permanece firme mesmo quando a sua esposa não está bem. El hombre de Dios permanece firme a pesar de que su esposa no se encuentre bien, Ou se existem problemas com seus filhos. o si están existiendo problemas con sus hijos. Em Jeremias 17:8 En Jeremías 17:8 vai dizer que esta árvore va a decir que este árbol não tem medo quando vem o calor, no tiene miedo cuando viene el calor, mas a sua folha fica verde. sino que su hoja queda o permanece siendo verde. E no ano da sequidão, Y en el año de la sequía não se fatiga, no se va a fatigar, nem deixa de dar fruto. ni siquiera va a dejar de dar frutos. Pais bem-aventurados Un padre bienaventurado dão frutos da frutos mesmo em situações difíceis. a pesar de las situaciones difíciles. Mas o pai que abandona o seu lar, Pero un padre que abandona su hogar não deixa de cuidar, lo deja de cuidar, que foge da sua que responsabilidade, huye de su responsabilidad, tem o seu lar destruído. tiene su hogar destruido. Mas hoje Deus está chamando pais Pero hoy Dios está llamando a padres para se posicionar para posicionarse em paternidade e permanência. en una paternidad permanente. Homens fortes e firmes Hombres fuertes y firmes que resistem às dificuldades
continúan nutriendo a su familia. continuam sendo sacerdotes dos seus lares, Continúan siendo el sacerdote de sus hogares, mesmo em dias difíceis. a pesar de los días difíciles. E é necessário para um filho ver um pai permanecendo, Y es muy necesario para un hijo ver a un padre que permanece, ver um pai firme em Deus, ver un padre firme en Dios, mesmo estando cansado, mas firme. a pesar de que esté cansado, pero se encuentra firme. Esse é um bom exemplo para os seus filhos, Eso es un buen ejemplo para tus hijos, porque vai acrescentar a fé do seu filho porque va a permitir que la fe de tus hijos crezca e vai ensinar ao seu filho resiliência. y va a enseñar a tus hijos resiliencia. Um pai segundo o coração de Deus Un padre según el corazón de Dios também prospera em tudo que ele faz. también prospera en todo lo que él hace. E aqui não estamos falando de prosperidade financeira apenas, Y aquí no simplemente estamos hablando de prosperidad financiera, mas de prosperidade de propósito sino prosperidad de propósito, e de direção na vida. de dirección en la vida. Um lar guiado por um homem de Deus tem prosperidade de paz, Un hogar guiado por un hombre de Dios tiene prosperidad y paz, prosperidade de ordem, prosperidad en orden, en alegria, alegría, perdão perdón e direção. y dirección. Uma vida que vale a pena ser vivida. Una vida que vale la pena ser vivida. É uma vida que cumpre a sua missão. Es una vida que cumple su misión. Um pai segundo o coração de Deus Un padre según el corazón de Dios deixa um legado. deja un legado. E qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? ¿Y cuál es el legado que tú estás dejando para tus hijos? Como nós lemos, Josué deixou um legado. Como nosotros leímos, Josué dejó un legado E isso prosperou o caminho dele. y esto prosperó el camino de Ele él. disse que eu e minha casa Él dijo, yo en mi casa serviremos a Jeová. serviremos a Jehová. E um pai que teme ao Senhor Y un padre que teme al Señor prospera em criar seus filhos de forma saudável, prospera en criar a sus hijos de forma em saludable, manter seu casamento firme, en mantener su matrimonio e firme. edificar a sua família sobre a rocha que é o Senhor. Y se mantiene firme en edificar su familia en la roca que es el Señor. Um pai bem-aventurado impacta, Un padre bienaventurado impacta, marca marca e influencia não apenas a sua própria casa, y esta influencia no simplemente en su casa, mas uma geração inteira. sino en una generación entera. Assim como Josué, Así como Josué, que ao posicionar a sua família em servir ao Senhor, que al posicionar a su familia en servir al Señor, todo o povo de Israel fez o mesmo pacto. todo el pueblo de Israel hizo lo mismo. Todos fizeram o mesmo pacto de servir ao Senhor. Todos hicieron el mismo pacto de Foi um servir al Señor. compromisso que começou na casa de Josué Fue un compromiso que inició en la casa de Josué. e que influenciou todo o povo. Y esto fue de influencia para todo el pueblo. A maior herança que um pai pode deixar La mayor herencia que un padre puede dejar é uma família firmada na palavra e no exemplo de Cristo. es una familia firmada en la palabra y el ejemplo de Cristo. Outro exemplo que nós podemos verificar e aprender Otro ejemplo del cual podemos verificar y aprender é o de José, es el de José no Egito. en Egipto. A história dele está em Gênesis 39 ao 41. En la historia de él se encuentra en Génesis del capítulo 39 al 41. E José foi vendido como escravo Y José fue vendido como esclavo pelos seus irmãos. por sus hermanos. Ele foi afastado da sua família ainda muito jovem. Él fue apartado de su familia siendo muy joven. Ele foi levado para o Egito Él fue llevado para e Egipto. lá trabalhou em casas muito ricas, Y ahí él trabajó en casas muy ricas, como também foi parar na prisão. así como también fue a parar a la prisión Por uma acusação injusta. por una situación injusta. Mas depois de forma milagrosa, Pero luego, de forma milagrosa, ao interpretar o sonho do faraó, al interpretar el sueño del faraón, Josué se tornou o governador do Egito Josué se convirtió en gobernador de e Egipto salvou o povo de Israel da fome. y salvó al pueblo de Israel del hambre. Em qualquer lugar onde José estava, Y en cualquier lugar donde José estaba, no palácio ou na prisão, en el palacio o en la prisión, ele foi fiel e próspero. él fue fiel y próspero. Na prisão, En la prisión, ele era líder dos prisioneiros. en la prisión él era el líder de los prisioneros. Na casa de Potifar, En la casa de Potifar, ele era quem mandava em todas as coisas. él era quien mandaba en todas las cosas. Organizava tudo para o seu chefe. Organizaba todo para su jefe. E ele continuou sendo fiel ao Senhor. Y él continuó siendo fiel al Señor. Independente do lugar onde você esteja. Independiente del lugar en el que tú te encuentres. Um lugar difícil como uma prisão. Un lugar difícil como una prisión. Ou num
uma boa casa, o en una buena casa, trabalhando para uma pessoa rica, trabajando para una persona rica ou sendo a pessoa rica, o siendo una persona rica, Deus te fará próspero Dios te hará próspero se você permanecer nele. si tú permaneces en él. José teve 2 filhos, José tuvo 2 hijos, Manassés e Efraim. Manasés y Efraín. Manassés significa Deus me fez esquecer, Manasés significa Dios me hizo olvidar. onde Deus curou todo o passado de José, Y fue donde Dios curó todo el pasado de todo o José, passado de dor e sofrimento. todo el pasado de dolor y sufrimiento que él vivió. O outro filho de Y José el otro hijo de José, se chama Efraim, que se llama Efraín, significa frutífero na terra da aflição. significa fructífero en la tierra de la aflicción. O Egito era terra de aflição de Egipto José, era la tierra de aflicción de e José. ele frutificou em tempos difíceis. Y él fructificó en tiempos difíciles. O que nos impede ou impede vocês ¿Qué nos está impidiendo o lo que impide a ti de frutificar em tempos difíceis? fructificar en tiempos difíciles? Será que nós não estamos olhando para Deus como deveríamos? ¿Será que nosotros no estamos viendo hacia Dios como deberíamos? Será que as nossas raízes como árvores não estão firmadas e plantadas em Deus? ¿Será que nuestras raíces como árboles no están firmadas y plantadas en Dios? José foi uma árvore que deu sombra, José fue un árbol que dio sombra, sustento, sustento, até para os irmãos que hasta o para sus traíram. hermanos que los traicionaron. Ele sustentou a sua família e uma nação inteira. Él sustentó a su familia y a una nación entera. E ser fiel a Deus, Y ser fiel a Dios, no caso de en José, el caso de José, salvou todo mundo da época salvó a todo el mundo en esa época da fome. del hambre. Outro exemplo muito importante Otro ejemplo muy importante é o exemplo de Abinadab. es el ejemplo de Abinadab. Ele foi um pai que cuidou da presença de Deus. Él fue un padre que cuidó de la presencia de Em Dios. 1 Samuel 7:1 En 1 Samuel 7:1 vai começar um pouco da história de Abinadab. va a hablar un poco de la historia de Abinadab. Antes de ler, eu vou dar um pouco de contexto. Antes de leer voy a hablar un poco del contexto. Naquela época, o povo de Deus se relacionava com ele através dos sacerdotes. En aquella época el pueblo de Dios se relacionaba con Dios a través de los sacerdotes. E a arca da aliança carregava a presença de Deus. Y el arca de la alianza cargaba la presencia de Dios E representava a presença de y Deus. representaba la presencia de Dios. Mas a arca da aliança foi capturada pelos filisteus. Pero el arca de la alianza fue capturada por los filisteos E a arca foi tratada com desrespeito. y el arca fue tratada con mucha falta de respeto. E aonde ela passou nas terras dos filisteus causou muita morte e dor lá. Y por donde ella pasó en la tierra de los filisteos causó mucha muerte y dolor. Até mesmo os próprios israelitas, E inclusive los propios israelitas, ao tentar manipular a arca da aliança, al tratar de ellos manipular el arca de la alianza, não compreenderam o seu valor espiritual. no entendieron su valor espiritual. E os filisteus, por terem medo dessa arca, Y los filisteos, al tener miedo de esta arca, devolveram para Israel, lo devolvieron para Israel. porque estava acontecendo uma grande peste no povo dos filisteus. Porque empezó a ocurrir una gran peste en el pueblo de los filisteos. Mas até no povo de Israel, E inclusive dentro del pueblo de Israel, ninguém queria receber a arca da aliança. nadie quería recibir el arca de la Eles tinham alianza. medo de relacionar-se com a presença de Ellos Deus, tenían miedo de relacionarse con la presencia de porque a Dios. arca da aliança representava a santidade. Porque el arca de la alianza representaba santidad. Era a presença pura de Deus. Era la presencia pura de Dios. Em 1 Samuel 7:1 entra Abinadab. Y en 1 Samuel 7:1 entra Abinadab. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Mesmo o povo de Israel não querendo relacionar-se com a arca, Aún siendo el mismo pueblo de Israel que no quería relacionarse con el arca, ou com medo da arca, o con miedo de esta arca, Abinadab se posicionou. Abinadab se posicionó. Podem trazer a arca da aliança para minha casa. Pueden traer el arca de la alianza para mi casa. Eu vou me relacionar com a presença de Yo Deus. me voy a relacionar con la presencia de Eu vou Dios. levantar um novo sacerdote Yo voy a levantar un nuevo sacerdote para cuidar da arca da para aliança, cuidar del arca de la para alianza, fazer sacrifícios
sacrifícios a Deus. para hacer sacrificios a Dios. E ali a Arca da Aliança permaneceu por 20 anos. Y el arca de la alianza permaneció ahí durante 20 años. O que isso nos revela sobre Abinadab? ¿Qué nos está revelando esto sobre Abinadab? Abinadab foi um pai confiável aos olhos de Deus. Abinadab fue un padre que confiaba delante de la presencia de Dios. E ele era confiável. Y él era confiable. Deus não entrega a sua presença em qualquer lugar. Dios no entrega su presencia en cualquier lugar. Mas ele escolheu a casa de Abinadab Pero él escogió la casa de Abinadab para habitar. para habitar. Ela foi escolhida para guardar a Arca da Aliança. Ella fue escogida para guardar el arca de la alianza. Isso mostra que Abinadab tinha um bom Y caráter, esto muestra que Abinadab tenía un buen que carácter, ele tinha reverência que él tenía reverencia e temor ao y Senhor. temor al Señor. Ele não era sacerdote, Él no era un sacerdote, nem profeta, ni siquiera un profeta, nem rei. ni un rey. Ele era um pai de família Él era un padre de familia que sabia temer a Deus. que sabía temer a Dios. Em Salmo 25:14 vai dizer que o segredo do Senhor En Salmos 25:14 va a decir que el secreto del Señor é para os que os temem. es para aquellos que le temen. Abinadab se relacionou com a presença de Deus de forma íntima, Abinadab se relacionó con la presencia de Dios de forma íntima, porque ele temia o Senhor. porque él temía al Señor. E você, pai? ¿Y tú, Padre? É confiável o suficiente para Deus te entregar uma missão de guardar a sua presença? ¿Eres lo suficientemente confiable para que Dios te confiara la misión de guardar su presencia? Para guardar a presença de Deus dentro da sua casa? Para guardar la presencia de Dios dentro de tu casa. Deus está te dando essa missão. Dios te está dando esa misión, ¿no? A presença de Deus dentro da sua casa. La presencia de Dios dentro de tu casa. E o que você vai fazer com isso? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer con esto? Como você vai se relacionar com a presença ¿Cómo de tú te vas Deus a relacionar con la presencia de dentro da Dios? sua casa? Dentro de tu casa. Abinadab também liderou a sua casa espiritualmente. Abinadab también lideró su casa de manera Ele espiritual. consagrou seu filho Eleazar Él consagró a su hijo Eleazar como guardião da arca. como el guardián del arca. Ele consagrou seu filho para guardar a Arca da Aliança. Él consagró a su hijo para que cuide el arca de la alianza. E essa não era uma tarefa qualquer. Y esta no era una tarea cualquiera. Vocês lembram que se alguém não se relacionasse com zelo com a arca, Ustedes recuerdan que si alguien no se relaciona de una manera muy íntima y celosa con el arca, ou se encostasse na arca, era queimado vivo. o si se arrimaba hacia el arca, esa persona era quemada viva. Essa tarefa exigia temor, Esta tarea exigía temor, zelo celo e obediência. y obediencia. E o filho de Abinadab Y el hijo de Abinadab foi encontrado fue encontrado temeroso, zeloso e obediente. temeroso, celoso y obediente. Abinadab não terceirizou a educação do seu filho. Abinadab no tercerizó la educación de su hijo. Ele envolveu seu filho no serviço a Deus. Él hizo que su hijo se envuelva en el servicio a Dios. Em Efésios 4:6 Y en Efesios 4:6 vai dizer que é um chamado. vamos a encontrar un llamado. Pais, Padres, criem seus filhos cría a tus hijos na disciplina en la disciplina e instrução do Senhor. y en la instrucción del Señor. Crie os seus filhos Cría a tus hijos perto cerca da presença do de Senhor. la presencia del Señor. Você está ensinando seus filhos a honrarem a Deus. Tú estás enseñando que tus hijos honren a Dios. Os seus filhos têm o seu exemplo como um homem que honra a Deus. Tus hijos tienen tu ejemplo como un hombre que honra a Dios. E os filhos aprendem com você. Y tus hijos aprenden contigo. Eles veem o seu exemplo. Ellos ven tu ejemplo. Eles veem quando você lê a palavra. Ellos ven cuando tú lees la Eles Biblia. veem quando você ora. Ellos ven cuando tú oras. Eles percebem a sua santidade. Ellos perciben tu santidad. Abinadab também criou um ambiente de reverência e temor a Deus. Abinadab también creó un ambiente de reverencia y temor a Dios. E esse ambiente foi duradouro. Y ese ambiente fue duradero. Não foi só um mês, um ano. Eso no fue simplemente un mes o un año. Foram 20 anos Fueron 20 años onde a presença de Deus habitou dentro da casa de donde la Abinadab. presencia de Dios habitó dentro de la casa de Abinadab. E não houve julgamento, Y no hubo juzgamiento tragédia ou correção de vida. o corrección divina. Deus se agradou da sua presença habitar na casa de Abinadab. Dios se agradó de que su presencia habite en la casa de Abinadab. A presença de Deus foi bem acolhida naquele lugar. La presencia de Dios fue bien acogida en aquel E lugar. ela não foi tratada com descaso. Y ella no fue tratada con descaso. Descaso.
Em Salmo 101:2, En el Salmo 101:2, na parte final do en versículo, la parte final del versículo, vai dizer assim: andei com integridade va a decir así: ande con integridad no interior da minha en casa. el interior de mi casa, Dentro da sua casa, dentro de tu casa ou dentro da igreja, o dentro de la ou iglesia, diante da presença do Senhor, delante de la presencia del Señor, andem com integridade. camina con integridad. Como está o ambiente espiritual da sua casa? ¿Cómo es el ambiente espiritual de tu casa? É um lugar de conflito ou um lugar de paz? ¿Es un lugar de conflicto o es un lugar de paz? É um lugar de oração ou um lugar de distrações? ¿Es un lugar de oración o un lugar de distracciones? Sua casa é um lugar onde o Espírito Santo precisa ter liberdade. Tu casa es un lugar donde el Espíritu Santo necesita tener libertad, Onde ele não é um hóspede ocasional, donde Él no es un huésped ocasional, mas é um hóspede permanente. sino que es un huésped permanente. Porque a casa de Abinadab foi morada permanente da presença de Deus. Porque la casa de Abinadab fue morada o el hogar permanente de la presencia de Dios. E eu creio que por mais que a Arca da Aliança saiu, Yo creo que por más que el Arca de la Alianza haya salido, depois de 20 anos, después de 20 años, a casa de Abinadab permaneceu la casa de Abinadab permaneció sendo o lugar da presença de Deus. siendo el lugar de la presencia de Dios. A sua casa precisa ser Y conhecida tu casa necesita ser conocida como uma casa onde Deus habita. como una casa donde Dios habita. E ser um pai como Abinadab Y ser un padre como Abinadab não é ser famoso, no es ser famoso, mas ser fiel sino es ser fiel onde Deus te plantou. donde Dios te plantó. Não estar no centro da história, No es estar en el centro de la historia, mas preparar o caminho para que os seus filhos sirvam a Deus. sino que es preparar el camino para que tus hijos sirvan a Dios. Abinadab não apareceu muitas vezes na Bíblia, Abinadab no aparece muchas veces en la Biblia, mas a sua casa guardou a presença de pero Deus su casa guardó la presencia de Dios por uma geração inteira. por una generación entera. Em Provérbios 27, En Proverbios 27 diz assim: dice así, 20, Proverbios 27. 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Assim serão os filhos dos justos, Así serán los hijos del justo, os filhos dos pais bem-aventurados. los hijos de los padres Eles bienaventurados. seguirão o seu exemplo. Ellos seguirán su ejemplo. Abinadab é esse retrato do homem do Salmo 1. Abinadab es el retrato del hombre del cual habla el Salmo 1. Ele não andou no caminho dos ímpios, Él no anduvo en el camino de los impíos, mas tratou a presença de Deus com pureza. sino que trató la presencia de Dios con pureza. Ele tinha prazer nas coisas de Deus. Él tenía placer en las cosas de Dios. Ele fez da Arca da Aliança um símbolo vivo dentro da sua casa. Él hizo de la Arca de la Alianza un símbolo vivo dentro de su casa. Sua casa foi como uma árvore plantada junto a águas, Su casa fue como el árbol plantado junto a las aguas, pois sustentou vida espiritual por décadas. pues sustentó vida espiritual durante décadas. Você está disposto a transformar sua casa em um lugar onde Deus habita? ¿Tú estás dispuesto a convertir tu casa en un lugar donde Dios habita? Amém? É um compromisso com Deus, Es un compromiso con Dios, não é comigo. no es conmigo. Você está disposto a fazer da sua casa um lugar onde Deus habita? ¿Tú estás dispuesto a hacer de tu casa un lugar donde Dios habita? Onde não só os seus filhos sejam abençoados, Donde no simplemente tus hijos van a ser bendecidos, mas os seus netos, sino también tus os seus nietos, bisnetos, tus os bisnietos, seus vizinhos, tus vecinos, os seus amigos. tus amigos. Abinadab nos ensina a impactar gerações. Abinadab nos está enseñando a impactar generaciones. Mas existe um outro caminho, Pero también existe otro camino, que são o caminho dos ímpios, que es el camino de los impíos, que é o que fala lá em Salmo 1, que es lo que nos enseña en Salmo 1, do 4 ao 6. del 4 al 6. Os ímpios são levados como vento. Los impíos son llevados como el viento. Eles são malvados, pecadores, Ellos son malvados, pecadores, e eles receberão o juízo de Deus. y ellos recibirán el juicio de Dios.
Mas o convite hoje Pero la invitación el día de hoy é para você ser um pai bem-aventurado. es para que tú seas un padre bienaventurado. Seja um pai que caminha com sabedoria. Seas un padre que camina con sabiduría. Escolha muito bem com quem você anda, Que escojas muy bien dónde andas. com o que você escuta, ¿Qué es lo que estás de escuchando? quem você recebe ¿De quién conselhos. estás recibiendo consejos? Lembre-se que a sua companhia molda o seu caráter. Recuerda que tus compañías moldean tu carácter. Sabedoria prática é temer a Deus. La sabiduría práctica es temer a Dios. E isso precisa ser aplicado nas suas decisões Y diárias. esto necesita ser aplicado en tus decisiones diarias. Seja um pai que se alimenta da palavra. Sea un padre que se alimenta de la palabra. Não viva só de pão, No viva solo de só de trabalho, solo de trabajar de entretenimento. o de entretenimiento. Pais fortes se alimentam da palavra de Deus. Padres fuertes se alimentan de la palabra de E é um Dios. alimento diário. Y es un alimento Não é um diario. alimento uma vez na semana. No es un alimento de una vez a la semana. Um pai que lê e vive a palavra guia a sua família Un padre que lee y vive la palabra guía a su familia com luz e verdade. con una luz verdadera. Seja um pai que tem raízes profundas e dá frutos. Sea un padre que tiene raíces profundas y da frutos. Não seja movido por suas Que emoções. no es movido por sus emociones. Um pai com raízes firmes em Cristo Un padre con raíces firmes en Cristo frutifica mesmo em tempos difíceis. da frutos a pesar que haya tiempos difíciles. Seus frutos serão vistos em Y casa, sus frutos serán visibles en casa. no respeito, na fé, En respeto, en fe, no testemunho. con testimonio. Os seus frutos também serão vistos pelos outros. Y tus frutos también serán vistos por los demás. Toda árvore boa dá bons frutos. Todo árbol bueno da buenos frutos. Que você seja uma boa árvore. Que tú seas un buen árbol. É isso que Mateus 7,17 diz. Es eso lo que Mateo 7:17 nos dice. Toda árvore boa dá bons frutos. Todo árbol bueno da buenos frutos. Seja um pai que impacta as gerações. Sea un padre que impacta generaciones. Não se restringe apenas à sua própria família. No te restringas simplemente con tu familia. Não estou dizendo para você ficar olhando a família dos outros. No te estoy diciendo que tú estés viendo a la familia de los demás, Mas é para você se posicionar. sino que es para que tú te posiciones E o seu exemplo y seas un ejemplo. influenciará outras pessoas. Y tu ejemplo va a influenciar a otras personas. Homens como José Hombres como José no Egito, en Egipto, Josué em Canaã, como Josué en Canaán, marcaram a sua história que marcaron su historia com fé e integridade. con fe e integridad. Marcaram a sua geração, Marcaron su generación dando um bom exemplo. dando un buen ejemplo. E eu vou repetir, Josué declarou: Y voy a repetirlo, Josué declaró: eu e minha casa serviremos ao Senhor. yo en mi casa serviremos al Señor. Pais que andam com Deus deixam um legado. Padres que caminan con Dios dejan un legado. Seus netos colherão os frutos. Sus nietos recogerán esos frutos. E as suas orações Y sus oraciones são eternas. son eternas. E não importa se você em algum momento errou até aqui. Y no importa si es que tú en algún momento te equivocaste hasta aquí. Ou que você não foi esse pai bem-aventurado o tempo todo. O quizás tú no fuiste ese padre bienaventurado todo el tiempo. O que importa é que hoje Lo que importa es que hoy você pode escolher ser como uma árvore tú plantada. puedas escoger ser como un árbol plantado. Você pode escolher ser um pai bem-aventurado. Tú puedes escoger ser un padre bienaventurado. E como Isaías 61:3 diz, Y como Isaías 61:3 dice, que diz assim: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Filhos não precisam de pais perfeitos, nuestros hijos no necesitan de padres perfectos, mas de pais presentes sino que necesitan de e padres presentes firmados em Deus. y padres que estén afirmados en Dios. Filhos precisam de pais que deem exemplo Los hijos necesitan de padres que sean ejemplo de como render-se a de Jesus. cómo rendirse a Jesús. E você quer ser um pai bem-aventurado? Y si tú quieres ser un padre bienaventurado, Nós aprendemos alguns conselhos hoje. nosotros aprendimos algunos consejos hoy. Nenhum pai é todo perfeito.
Ningún padre es completamente perfecto, mas todo pai pode ser transformado. sino que todo padre puede ser transformado. E Jesus é o nosso modelo mais justo. Y Jesús es nuestro modelo más justo. Hoje Deus te convida a recomeçar, Hoy Dios te invita a reiniciar, a se firmar mais nele a afirmarte mucho más en Él e a liderar a sua casa y a liderar tu casa com temor e graça. con temor y gracia. Esse é o convite de Deus para você. Esta es la invitación que Dios te hace hoy. Que Deus te plante à beira de rios Que Dios te plante junto a esos ríos e que você tenha a graça dele para recomeçar. y que tú tengas la gracia de Él para reiniciar. E se você já está caminhando e está cansado, Y si tú ya estás caminando y estás cansado, que ele reanime as suas forças, que Él reanime tus fuerzas, que ele te dê um novo ânimo que Él te dé un nuevo ánimo para permanecer firme nele, para permanecer firme en Él, porque você e a sua casa porque tú y tu casa servirão ao Senhor. servirán al Señor. E eu queria convidar os pais que se colocassem em pé. Y yo quiero invitar a los padres que se pongan de pie. Eu queria que você fechasse os seus olhos Quiero pedirte que cierres tus ojos e nos seus pensamentos. y en tus pensamientos. Eu quero que o Espírito Santo traga situações que você precisa melhorar, Yo quiero que el Espíritu Santo traiga situaciones que tú necesitas mejorar, ou situações que estão muito difíceis o situaciones que son muy difíciles e que você precisa de um renovo de Deus, y que tú estás necesitando una renovación de parte de Dios, e que você precisa que Deus te realinhe, y que tú necesitas que Dios te alinee, traga descanso talvez. traiga descansos quizás. Coloca a mão no seu coração. Pon la mano en tu corazón. Senhor, nós temos pais hoje aqui presentes, Señor, hoy tenemos muchos padres aquí presentes, pais que querem ser bem-aventurados em Ti, padres que quieren ser bienaventurados en ti, pais que querem liderar a sua casa, padres que quieren liderar su casa, pais que querem, Senhor, se posicionar padres que quieren posicionarse na sociedade, en la sociedad, que querem influenciar os seus lares que quieren influenciar sus hogares e querem influenciar a sua sociedade, y quieren influenciar su sociedad, pais que querem liderar os seus filhos, padres que quieren liderar a sus hijos, pais que querem ser exemplo. padres que quieren ser ejemplo. E eu te agradeço pela vida de cada um deles, Senhor, Yo te agradezco por la vida de cada uno de ellos, por cada homem que aqui está, por cada hombre que está aquí, que o Senhor chamou para ser pai, que tú llamaste, Señor, para ser padres, para cumprir essa missão aqui na para terra. cumplir esta misión aquí en la Que o Senhor tierra. levante essa geração de Que pais, tú levantes, Señor, esta generación de que padres, eles sejam como o homem bem-aventurado, que ellos sean como un hombre bienaventurados que habla el libro de Salmos, homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, hombres que no caminan según el homens consejo que de não los se impíos, detêm no caminho de hombres que no se pecadores, detienen en el camino de los homens que não se pecadores, assentam na roda de hombres escarnecedores, que no se sientan junto a escarnecedores. que esses pais tenham sabedoria para escolher Que estos padres tengan sabiduría para escoger e saber escutar as vozes corretas, y saber escuchar las voces correctas. que tenham coragem para andar no caminho de retidão Tengan la valentía para caminar en el camino correcto e firmeza para não se acomodar com o erro, y firmeza para no sentirse cómodos en el error. que eles tenham prazer na tua palavra, Que ellos tengan placer en tu palabra. que eles meditem nela de dia e de Que ellos noite, puedan meditar en ella de que día eles y de sejam noche. fortalecidos na tua verdade, Y que ellos sean fortalecidos en tu verdad. que eles sejam como árvores plantadas, Senhor, Señor, que ellos sean como árboles plantados junto ao ribeiro das tuas águas, junto a las corrientes de tus aguas, firmes nos dias difíceis, firmes en los días, constantes mesmo em meio às mudanças, constantes aún en medio de los cambios, frutíferos no tempo certo fructíferos en el tiempo e correcto com folhas que não murcham, y con hojas que no caen. que sejam árvores que ofereçam sombra para sua Que casa, sean árboles que ofrecen sombra para su que casa, ofereçam abrigo para os seus que filhos, se ofrezcan abrigo para sus hijos, direção para suas esposas, dirección para sus esposas, pais que não desistem da sua família, padres que no desisten de su familia, mesmo em situações de sequidão. aún en situaciones de sequía. Levanta pais como Abinadab, Levanta padres como Abinadab,
levanta padres como José, que mesmo na dor do Egito que a pesar del dolor de Egipto e a injustiça, y la injusticia, se mantém com integridade. se mantienen con integridad. Pais que sustentam sua casa com fidelidade e temor. Padres que sustentan su casa con fidelidad y temor. Pais como Josué, Padres como Josué, que dizem: que dicen: eu e minha casa yo en mi serviremos ao casa Senhor. serviremos al Señor. Homens que decidam Hombres que decidan liderar a sua casa liderar su casa com fé con fe e guiar as suas famílias y à guiar vontade a do sus Senhor. familias direccionadas hacia el Señor. Que seus filhos sejam um reflexo deles. Que sus hijos sean un reflejo de ellos. Que suas casas sejam moradas da tua presença. Que sus casas sean moradas de tu Que presencia. as suas famílias sejam muito abençoadas. Que sus familias sean muy bendecidas. Que eles são homens bem-aventurados. Porque ellos son hombres bienaventurados. Eles são homens segundo o coração de Ellos Deus. son hombres según tu corazón. Eles lideram as suas casas. Ellos lideran sus E os casas. seus filhos veem o seu exemplo. Y sus hijos ven su ejemplo E obedecem. y obedecen. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Muito obrigada, Deus. Muchas gracias Pelo seu amor. por tu Por amor, sua bondade. por tu bondad. Fortaleça cada um desses pais. Fortalece a cada uno de tus padres cada Que día. eles não se esqueçam Que ellos no olviden que o Senhor é com eles. que tú estás Que con o ellos. Senhor trouxe essa missão de Que tú ser traes pai esta misión de ser padres. para cada um deles. Para cada uno. E que eles sejam homens Y bem-aventurados. que ellos sean hombres bienaventurados en ti, Em Señor. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém, Senhor. Amén. Pais não são lembrados pelos bens que deixam, Los padres no son recordados por los bienes que dejan, pelo dinheiro, por el dinero por casa. o por las casas. Pais são lembrados Los padres son recordados pelas raízes firmes por aquellas raíces firmes e pelos frutos que eles geram. y por los frutos que ellos generan. Pais são lembrados Los padres son recordados pelo legado que por, eles deixam. por el legado que ellos dejan. Amém? Amén. Que você possa deixar um bom legado para Y os que seus tú filhos. puedas dejar un buen legado para tus hijos. Porque quando eu penso no meu avô Porque cuando yo pienso en mi abuelo ou no meu tataravô, o en mi tatarabuelo, que já estão mortos os dois, que ya están muertos, ou no meu bisavô também, o en mi bisabuelo también, eu não lembro se eles deixaram bens materiais, yo no recuerdo si ellos dejaron bienes materiales, mas eu lembro do legado, pero yo recuerdo el legado, das histórias de fé las historias de fe e de retidão de cada um y deles. de rectitud de cada uno de ellos. Que você deixe um legado para os seus Que filhos, tú dejes un legado para tus para a hijos, sua casa, para tu casa, para essa geração. para esta Em generación, nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amén.